Junho de 2024, Blumenau, Santa Catarina. Menos de um mês antes, em 3 de novembro de 2023, um crime chocou o Brasil. Gleidson saía com a filha de um supermercado quando Giovanni, um homem em situação de rua, oferece uma paçoca para a menina. Gleidson discute com Giovanni e tudo termina com Giovanni sem vida. Gleidson diz que foi legítima defesa. O lado de Giovanni jura que ele não era violento. O júri aconteceu e agora a doutora Solange Beretta conta os detalhes desse último episódio do Crime da Paçoca. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Mas você vai ter que vir comigo e você não vai conseguir não vir comigo até o final deste encontro que eu sempre adoro ter com a minha amiga querida, doutora Solange Beretta. Sempre muito bom te ter aqui conosco. Você abrilhanta tudo. Obrigada. Solange, é um prazer para mim também. Para todos nós e com certeza mais ainda para quem está assistindo. Esse é um caso que você vai analisar aqui o júri, que aqui no canal a gente já conversou com o advogado de defesa e com o assistente de acusação. Um caso que eu acho que passeia muito por preconceitos que as pessoas têm dentro da sociedade hoje, o fato de a vítima ser um homem em situação de rua, aprendi a falar, não é morador de rua, é o fato de você... ser uma pessoa viciada em drogas, tem todas essas coisas assim. Mas você me ajude a contar. Você quer começar por onde? Pelos personagens? Para contar um pouco de quem é cada um? Sim, a gente pode começar pelos personagens. Nós temos a vítima, né, que é o Giovanni, um rapaz de 29 anos, que alternava. Ele não era bem um morador em situação, né, um morador em situação de rua, né, que se fala, né? Ele alternava muito entre idas e vindas à residência dele. Ele, segundo documentação, inclusive dos autos, ele chegou a ser atendido em várias ocasiões pelo sistema de saúde e de assistência social do município, que é um sistema muito bem atendido, que tem recursos basicamente do município, inclusive num dos ofícios há uma reclamação muito grande de repasse, falta de repasse do governo federal e também do governo estadual, enfim. E houve em Blumenau. É bom que as pessoas, assim, que a gente é assistido pelo Brasil todo. Pelo mundo todo. Pelo mundo todo. Eu conheço Santa Catarina desde sempre, minha família é daqui, né? Então, todos aqueles fenômenos sociais que eu via em São Paulo, eles demoraram muito para chegar aqui em Santa Catarina. Eu falo especificamente do estado de Santa Catarina, mas eu creio que eu posso falar, inclusive, dos 3 estados do sul. Quais fenômenos sociais? Como, por exemplo, pessoas em situação de rua, né? Furtos, roubos, tráfico de entorpecente. Nós não víamos isso aqui, né? Essa proliferação de moradores em situação de rua, inclusive, é algo muito recente nesse estado, né? É algo de 10 anos, creio eu, que houve esse aumento de pessoas, e muitos, não é o caso dessa vítima, do Giovanni, mas muitos vindos de outros estados, né, de outras regiões do país.
Aqui o Sul sempre foi assim, muito as pessoas que eram daqui, não havia uma migração muito grande. Hoje você já tem muitos migrantes, né? Inclusive pela falta de mão de obra em vários setores da economia, né? Hoje você tem, por exemplo, na área da construção civil, muitas pessoas que vêm do interior de São Paulo, muitas pessoas que vêm do Pará. É impressionante como do Pará você tem uma migração muito grande, mas isso é um fenômeno recente no estado, se a gente for falar, né, em termos históricos. Coisa que nós já experimentávamos isso em São Paulo desde sempre, né? Que São Paulo cresceu e pôde ser esse estado tão pujante devido a essa migração principalmente nordestina, né, que foi a grande mão de obra que fez com que São Paulo crescesse tanto. Devemos muito aos nordestinos pelo crescimento de São Sim. Paulo. Claro que com isso, sem a organização urbana, isso acabou afetando as áreas sociais, a área educacional, a área habitacional, né, a área de saúde, porque cresce de forma desordenada. Aqui no Sul, esse fenômeno é um fenômeno mais recente. E também você não tinha pessoas em situação econômica ruim, né, aqui no Sul. Aqui há uma classe média muito grande. Então, por exemplo, você não tinha favelas, você não tinha moradias em periferias, e houve, claro que a população cresceu, muitas pessoas vieram também do interior para essa região mais próxima do litoral, em busca de oportunidades, apesar de Santa Catarina ter um agronegócio muito grande, mas não é um agro como Goiás, por exemplo. São pequenas propriedades, são propriedades familiares e tudo mais. Então, essa era a realidade. Então, morador em situação de rua era algo que não existia e passou a existir. E em outros lugares aumentou também o número, né, de pessoas nessa situação. O tráfico de entorpecentes e o uso de entorpecentes também é algo mais recente, coisa de 20, 25, 30 Você diz anos. assim, essa coisa, a Cracolândia, que agora se saiu, que tínhamos em São Paulo, que se expandiu para o Brasil inteiro, os usuários de drogas pela rua. Porque droga teve no Brasil inteiro, o tempo inteiro. Sim, mas era em pequeno número, né? Você tinha por exemplo, mais onde havia uso de maconha por universitários, É a não classe havia média essa alta fazendo festas e tudo exatamente, mais. né? Não havia essa degradação, né? E isso acabou atingindo todos os estados, né? Isso foi numa expansão e acabou atingindo. Então, nós temos o Giovanni, que nasceu em Xanxerê. Xanxerê é uma cidade do oeste catarinense, então a família já vem do oeste para essa região aqui, que é para a região do Vale do Itajaí, que é uma região mais central, Blumenau, né, mais central, mais próximo do litoral. E desde os 5 anos, 6 anos de idade, a família dele já era assistida pelos programas sociais do município, né? Posteriormente, ele é atendido de forma individual, não mais familiar. Naquele primeiro momento, ele morava com o avô. Não conheço muito da história familiar dele, né? Como que ele foi morar com o avô, por que não com os pais, enfim. E ele passa a ser usuário de álcool e droga. Teve alguns problemas na adolescência, né, de atos infracionais, foi encaminhado à vara da infância e juventude, teve medidas, se eu não me engano, liberdade assistida aplicada, nenhum crime com violência, né, nenhum ato infracional praticado com violência, mas já ligado ao uso e tráfico de entorpecente, porque, claro que para obter a própria droga para o seu
consumo, muitos usuários passam a traficar o entorpecente para poder usar o entorpecente. Mas o que se tem notícia é que ele visitava a família e, quando tentava sair das drogas, ele procurava a família. Mas quando ele retornava para o vício, ele se afastava da família, até mesmo porque ele havia crianças na família e ele Ou, não queria. ou seja, É, ele é, ia para as ruas por conta das drogas, não porque ele não tivesse onde morar. Ele tinha até, exatamente. ele até trabalhava, não trabalhava? Ele Chegou a exerceu funções, trabalhar, né? chegou a exercer. Ele foi sempre muito resistente aos tratamentos, né, para o abandono do vício, o que é corriqueiro, Sim. né? As pessoas acabam negando o próprio vício. Enfim, nada além do que aquilo que normalmente acontece, Mas ele não né? era ladrão, ele não era violento, ele não tem nada de Não, na roubo. fase adulta não há nada, nenhuma ocorrência nesse sentido. Inclusive, 2 dias antes, ele foi ao abrigo municipal para cuidar da própria higiene. Então, ele foi tomar banho. Então, ainda era uma pessoa que tinha autocuidado, né? E tudo o que se viu a respeito é que ele era muito respeitoso com criança, né? Ele tinha um carinho por crianças. Muito bem, esse era o Giovanni. Do outro lado, nós temos o Gledson, Tiago, né? Posso só completar uma parte do Giovanni, Uhum. que eu achei interessante, que quem contou foi a advogada de assistente de acusação, que ela Teve conta, acusação. inclusive, que naquele momento que ele tinha voltado para as ruas, e ele tinha um movimento, ele mais algumas pessoas de crack, que eles dormiam, que de dia eles trabalhavam e à noite eles usavam crack. Trabalhavam no seguinte sentido, eles compravam paçocas para vender e esse dinheiro era Sim. usado para comprar crack. Ou seja, ele em momento nenhum estava tentando roubar pessoas, estava Não, tentando extorquir pessoas, não, maltratar, então não existia essa violência. A paçoca, como ficou não. conhecido o crime da paçoca, é por conta, Aqui no Sul é inclusive, conhecido como o crime do do Giasse, Giasse. que Também é tem, um o supermercado, supermercado. uma rede grande que nós temos aqui. Tipo Pão de Açúcar, Zona Sul do Sim, Rio, essas coisas assim. sim, Então sim, você tem é porque o símbolo da paçoca vai ser super importante. E nessa paçoca, eles compravam a paçoca, revendiam para terem com esse dinheiro o uso da droga. Mas só eu sim. acho importante sempre reforçar que ele não estava roubando, Não, não estava guardando não, carro, que não está guardando não. nada, não estava extorquindo ninguém, tá? Inclusive, ele compra, né, segundo o investigador que fez todo o trajeto daquele dia, e inclusive buscou filmagem em dia anterior, ele comprava essa paçoca no próprio Giasse, Ah, tá. Isso eu não sabia. né? No próprio Giasse. Pelo menos uma das compras foi lá. Foi Não lá, sei se tá. sempre lá, ou se ele ia em algum atacadão e tal, mas era ali. Comprava uma caixinha de paçoca e ficava no semáforo. Quando o semáforo fechava, é uma avenida grande que se tem ali. É um supermercado que ele fica numa esquina, mas ele não faz aquela esquina quebrada, ela é meio arredondada. Tanto é que eu já entrei nesse supermercado, mas pela outra entrada, Em porque Blumenau mesmo. em Blumenau, porque o meu enteado morava ali na rua São Paulo, né? E tem a entrada da Antoniana. Eu até nem sabia que existia essa outra entrada, que é onde ocorre o crime, A gente está tá? mostrando mapas aqui, inclusive que a gente teve acesso ao processo, a gente está mostrando essas localizações e tudo mais. E já o Giovanni é um migrante que há 7 anos se encontrava morando em Blumenau, tinha um casamento de 11 anos, tem, né? Um casamento que hoje de 12 anos, trabalhava, me parece que estava desempregado na época do crime, porque parece que eles iam receber uns parentes, ele estava vivendo
do seguro-desemprego, e a esposa dele trabalhava nesse mercado, nesse Giasse. E Ele é de morava onde? muito próximo. É Ele é de de qual Minas, estado? Ele é mineiro, tá. Minas Gerais. Sete Lagoas, em Minas Gerais. Viviam os três ali, o marido, a mulher e a menininha, e a esposa, na época, estava grávida do menino que acabou nascendo após os fatos, né? Ele tinha por hábito ir ao supermercado, ele estava cuidando da filha, a filha não estava, acredito eu, indo à creche, porque ele não estava empregado, ele tinha ficado desempregado, estava recebendo seguro-desemprego, e também não estava buscando logo o emprego, porque eles iam receber parentes, né, segundo ele, que vinham do estado de origem deles, então ele ficaria para ficar junto com os parentes nesse período. Bom, ela, por ser funcionária desse mercado, recebia um cartão para usar no supermercado como uma forma de salário indireto, e eles tinham, creio que do dia 1º ao dia 10 do mês, ou 1º a 5, enfim, para adquirir os produtos, né, do próprio mercado. E nós estávamos aí no dia 3 De novembro. de novembro de 2023. Foi rápido o júri, não? Foi Foi rápido, foi menos de um rápido. ano. É. Foi A gente está rápido. gravando agora em julho de 2024. Já foi? Então foi Já rápido. foi. E eles tinham por hábito fazer um dia, iam buscar determinados produtos, né, produtos de limpeza, ou outro dia produtos de higiene, compravam assim nos vários dias que eles podiam comprar para poder levar para casa. Eles moravam muito perto, né, muito próximo na rua Luther Martin, uma coisa assim, Martin Martin Luther, Luther. Martin Martin Luther King. Luther. Não, é só Martin Luther mesmo, né? E é uma rua paralela à Rua São Paulo. Lembrando que esse supermercado ele tinha uma entrada pela Rua São Paulo e pela Antônio Viana, certo? Nesse dia, tudo acontece, Beto, é impressionante, de uma forma tão rápida, tudo acontece de uma forma tão rápida que você não consegue acreditar como é possível, né, que E a luz do tenha dia, a luz sendo do gravado, no dia, meio da rua, era carros verão, passando. Carros verão passando, bem você tem. É uma claro, coisa sim, angustiante. sim. Criança, Bom, tudo. tudo. E nesse dia, eu até busquei aqui, às 17h17, porque foram buscadas imagens de câmeras, ele sai de casa com a filhinha e com dois carrinhos de criança. Não aquele carrinho de bebê. É um que imita, tem uns que imitam motoca, outros imitam o carrinho Que vai mesmo. empurrando assim, depois você até Tem tira e ele uma fica andando haste, sozinho. exatamente, tem uma haste, você vai empurrando e a criança vai fingindo estar dirigindo aquele veículo. Sim. Ele está com dois carrinhos, um deles ele carrega nas costas, no braço, e outro, a menina deles, está sentadinha e ele vai empurrando, né? Isso às 17h17. Às 17h21, então veja, 4 minutos depois, ele já está na calçada da Antoviana, aquela entrada do Giasse. Muito se perguntou por que ele não usava a outra entrada do mercado. E é fácil da gente saber o motivo pelo qual ele costumava usar a outra entrada. Se não fosse pelos motivos que a esposa diz, que a menina gostava de andar de escada rolante, só teria naquela outra entrada, ou tinha um lugarzinho, tinha umas pedrinhas que a menina gostava de brincar. Mas se a gente observar nas fotos, a faixa de pedestre, você não tem faixa de pedestre em frente àquela entrada da Rua São Paulo, que seria a entrada mais próxima da casa dele.
com certeza. Ele tem que avançar mais a esquina e você nota que tem uma faixa para atravessar a Rua São Paulo e outra faixa para atravessar a Antônio Viana. Quando você atravessa ali a Antônio Viana, você automaticamente você vai pegar para o lado direito, descer e entrar por aquela entrada. Então, esse era o caminho que ele sempre fazia para ir ao supermercado e tem a sua lógica, né? No seu dia a dia normal tem a sua lógica. Sim. E você pega às 17h21, ele já está ali, né? Só que nós temos câmeras às 17h22, o Giovanni vendendo a paçoquinha entre os veículos. Ali existe um sinal semafórico e ele vende as paçoquinhas. Sinal semafórico, eu tenho que te parar. Sinal, eu achei muito chique falar sinal semafórico. A gente está passando essas imagens de tudo que você está falando, eu vi o material até que você separou, a gente está ilustrando também. Eu achei interessante para as pessoas poderem se localizar, né? Aqueles que não conhecem, porque quem é aqui do Sul e conhece Blumenau, e nós temos vários seguidores, né, em Blumenau, já sabem do que nós estamos falando. E ele está entre os carros, né, vendendo a paçoca. Você tem aqui, né, uma figura, né, que você vai mostrar às 17h22, ele está vendendo essa paçoca. E você vê o Gladson, enquanto ele está vendendo essas paçocas entre os carros, o Gladson passa com a filha e entra no supermercado, né? E é interessante que, assim, esse supermercado ele tem uma rampa, porém depois ele tem escada para acessar a praça de alimentação e depois tem uma escada rolante que acessa a parte superior do mercado. Ele entra no supermercado, né? Ele foi lá fazer o quê? Pegar aqueles produtos que precisavam ser até o dia 5. Não. Nesse primeiro momento, não. Nesse primeiro momento, lembra que ele está com 2 carrinhos? Lembra. Um daqueles carrinhos já não servia mais para a menina. E eles haviam vendido pela OLX. E precisavam enviar pelo correio. E há uma agência de correio no supermercado. Entendeu? Entendi. Tá bom. Aí o tempo que ele demora, você vê que às 17h22 ele entra no supermercado, né, com a filha, é bem isso mesmo. Não, 17h22 passa pela calçada, entra no supermercado. E ele permanece lá até as 17h42. Por quê? Como a esposa trabalhava no mercado, eles haviam combinado e ela foi conseguir uma caixa de papelão para acondicionar aquele carrinho para enviar pelo correio. Só que o que acontece? Eles, mesmo tentando desmontar o carrinho, não cabe na caixa. Então, ele volta com aquele carrinho, com a menina, e deixa o carrinho que vai continuar sendo o carrinho da menina com a esposa, para não ter que voltar com os dois. E ele sai, só que ele sai empurrando o carrinho com a menina no colo. Detalhe, há uma testemunha que disse ter visto a menina irritada e chorando. Esse fato é negado pela mãe da menina, mas acontece que... E não tem câmera que mostra isso? Não foi arrecadada essa imagem. A mãe nega, dizendo que foi até a porta do mercado. Eu não acredito nessa versão dela. Eu acredito que ela tenha ficado lá, ele desceu pela escada rolante, né? E sozinho com a menina. E a menina, por um motivo ou outro, sabe como é criança, né? A menina não tinha 3 anos de idade ainda, a menina tinha... Bem criancinha ainda. 2 anos e meio ela tinha, né? Era um bebê. Total.
Fica cansada, já tá tarde, ficou muito tempo. Ou Tá calor, quis uma bala e não pai teve deu. que negar, enfim. Mas essa testemunha, que inclusive é professora de educação infantil, então é algo que chama Chama atenção, atenção. né? Ela percebe isso. E eles saem do supermercado, ele com a pequena no colo e empurrando o carrinho. Nesse momento em que ele O sai outro ficou lá, o outro foi pelo correio e o foi outro embora. não, ele sai com o carrinho que eles tinham vendido. O que ficou lá foi o carrinho que ia continuar com a menina. A mãe Ah, tá. provavelmente combinou com a mãe, depois você leva para não ter que voltar com os dois carrinhos. Não sei se a guria não queria sentar no carrinho, pode até ser isso. E daí como que ele faz? Não tem como carregar dois carrinhos e uma criança no Sim. colo. Não sei, né? A gente só O fato é pode que ele sai imaginar. com a menina no colo e o carrinho que seria despachado, que não foi porque não cabia na caixa, e que eles perderam lá uns 20, 25 minutos tentando resolver, não resolveram. O correio eu achava que o correio fechava às 5, mas beleza. Aí Não, não ali ele despacharam. fecha às 6, às Aí 6 horas, nessa o agência. carrinho que ele chegou empurrando ficou lá com a mãe, para a mãe levar depois quando fosse embora para casa, e ele vai com a menina no colo e o outro carrinho. Tem uma lógica. Ele tem dois Né? braços. Ele vai com o outro carrinho empurrando, tá? Nesse momento que ele deixa o supermercado, o Giovanni está fazendo aquelas vendas de Paçoca. paçoca. Só que ele já está muito próximo da calçada e o Giovanni o Gladson passa por ele com a menina no colo. O que eu acredito que tenha acontecido e tem sua lógica, ele vê a menina chorando. A menina está no colo do pai, olhando para trás. O pai indo na direção da rua São Paulo, em direção ao farol, para poder atravessar. Não, sinal semográfico, sinal Sinal semático. semafórico. Isso aí. Né? Agora tem nome e sobrenome. Aqui eles chamam de outro jeito, esqueci como é que é. Não é farol, tem outro nome. E aí ele está indo embora. E o Giovanni oferece para a menina a paçoquinha. Tá? E ali surge o problema. Só que esse problema, né, essa discussão que surge, ela não é captada pela câmera, porque é aquela câmera que gira, porque é aquela câmera municipal que eles colocam, tá, para fazer a fiscalização da cidade. Justamente nesse momento, não é A pega câmera essa tá olhando imagem. aquela que é 360. Exatamente. Ele Ela saiu, estava a lente saiu daqui e estava para trás, não estava para cá. Exatamente. Então, quando ela retorna, mas é questão de 20 segundos. Então, veja, não foi uma grande discussão, né? Não houve, aí eu já estou fazendo o meu juízo de valor, pelo que eu vi, não houve agressão física por parte da vítima. Por quê? Porque ele tinha a menina no colo. A vítima tinha, o réu tinha a menina no colo e o carrinho na mão. Então, e o outro tinha as mãos totalmente livres para poder, eventualmente, agredir o réu. Ele ser o primeiro a agredir, né? Ele Esse ser o primeiro teria agredido. mais mobilidade naquele momento. Ainda mais um pai com uma Exatamente, criança, você fica mais preocupado com a criança. com certeza. E daí ele pega, só que o réu pega aquela haste que empurrava o carrinho que ele estava empurrando, a guria no colo e empurrando o carrinho, né? Ele pega aquela haste e bate, agride a Do vítima. nada. Tem testemunha que vê se foi Diante do da nada? discussão, tem. E que discussão é essa? Tem Por que uma... se discute? Então, Ele ofereceu a isso paçoca, ele não quer a paçoca, vai embora. exatamente. O que foi falado ali, o teor dessa discussão, cabe a nós deduzirmos. Por quê? Porque A vítima o morreu. réu
da versão dele, né? De que ele chegou, de que ele ofereceu a paçoca para vender, mas não é essa a imagem que se tem. Até mesmo porque depois nós vamos ter testemunhas que dizem que para crianças ele estava dando, né? Sim. Dando a paçoca. Por quê? Porque tinha sido Halloween. Só que como as festas de Halloween eram provavelmente no final de semana, tinha uma criança, inclusive uma testemunha diz, né, que ele deu porque estava com a sacolinha do Halloween. Então ele vendia para obter o dinheiro da droga, mas para a criança ele dava. E ao mesmo tempo, que eu vou te falar, eu não gostaria que uma pessoa de qualquer que seja chegue com um doce para minha filha. Eu nem filho tenho. Eu ia falar, ó, Sim. doce, não, tem droga aí? Eu não tô afim. É um direito também que cabe e a gente também. Não, porque senão parece. Não estou dizendo, não, ele não tem que ter matado o cara como matou, aquilo é revoltante. Mas também as pessoas ficam receosas. Mas você vai embora, você sai correndo, você não mata. E outra, ele estava de costas para a vítima. Giovanni. Quem estava de frente para a vítima era a menina. Claro que ele sentiu que alguém se aproximou, ele deve ter se voltado, provavelmente tenha se assustado e tenha repelido, né, a presença dele. E claro que a vítima, provavelmente, né, essa repulsa pode ter vindo junto com alguma palavra, né, de desvalia ao fato de ser ele um morador em situação de rua, não se sabe, né? Não se sabe. Mas pode se imaginar porque é um roteiro possível. É um roteiro possível. Sai daqui, seu porco. Não estou falando que falou isso. Sai daqui, seu né? Lixo, essas coisas. O povo adora falar essas coisas. Não chega perto da minha filha. E, enfim, e talvez até o próprio Giovanni tenha sido insistente naquele momento. É possível, mas veja, é algo que dura 20 segundos. E aí ele tira o negócio e dá na cabeça do Giovanni. Não se tem essa imagem. Nós temos uma testemunha, que é uma testemunha que é ouvida no processo, que vem atravessando aquele mesmo semáforo, farol. Sinal cinematográfico. Sinal semafórico. Semafórico. Cinematográfico. Ele vem atravessando no sentido em que daquela calçada onde estão, né, atravessando Antônio da Veia. Só que ele não consegue ver exatamente o que acontece, porque você tem carros passando ali. Você não está prestando muita atenção. Não sei quando no movimento da porrada. Mas ele vê a agressão. A agressão ele vê. Né? Ele não consegue afirmar se a vítima, o Giovanni, agrediu também o réu ou não. E também não consegue dizer qual foi o teor da discussão, porque é uma via que tem um carro passando, central, barulho, isso aqui. Não tá. E tem um canteiro central, são 3 pistas para lá, 3 pistas para cá, são 3 pistas. É uma avenida muito larga. E ele vê exatamente essa cena, tá? O réu, então, atravessa e vai em direção à sua casa. Faz aquele caminho de volta que ele tinha feito para chegar até o supermercado. Você ainda vê a vítima apontando para o acusado, provavelmente falando. Lógico, você leva uma pancada na cabeça, você também vira e fala um monte de coisa. Assim como ele falou, o outro fala também. É só nós imaginarmos a cena e que nós vamos ver que nada disso foge à normalidade, né? Do que poderia ocorrer com qualquer um de nós. O cara está irritado com a filha chorando. Mais receptivos, né? Outros talvez não, outros talvez fossem mais agressivos, enfim, né? Mas nada do que saia de um roteiro normal, né? Da vida do dia a dia.
O que vai sair do roteiro é o que vem posteriormente. Né? O que vem posteriormente. Nesse momento, a vítima volta para aquele local onde ele vendia, que eram poucos metros, né? Ele desce um pouco a calçada e volta a vender a paçoca. Mas ele chega a comentar com aquele rapaz que tinha visto a agressão e com um amigo desse rapaz, que por sinal estava ali, no mesmo local, chega a dizer, você viu o que aconteceu? Olha o que ele me fez. Ainda pede para eles botarem a mão para verem que ele foi machucado. E os rapazes disseram, realmente, parecia ter um galo ali, né? Mas um não viu a agressão, né? O outro viu a agressão. E ele permaneceu ali enquanto o réu foi embora para sua casa. Segundo o réu, a vítima teria ameaçado de ir atrás dele, que sabia onde ele morava. Eu sei que a sua mulher trabalha aqui. Sei que sua mulher trabalha aqui e tudo mais. Mas veja, nós temos que ver com muita cautela essa versão do réu. Por quê? Ele só traz esta versão em plenário. Não, e teve aqui. O advogado dele falou em primeira mão aqui na entrevista dele. Então, só que na delegacia... ele não tinha falado ainda. Exatamente. Só que quando ele fala isso, primeiro que você pode montar a sua versão com mais tranquilidade. Segundo, que uma das testemunhas teria dito, que é um desses dois rapazes, teria dito que a vítima disse, ele vai ver, eu vou pegar uma faca, eu vou atrás dele, eu sei que ele mora por aqui. Uma das testemunhas confirma, então. Então, confirma não o que foi dito para... No momento, mas ele teria falado depois, algo assim. Quando ele conta os fatos. Olha o que ele fez, põe a mão aqui, se ele vai ver também, vou pegar uma faca, eu sei onde ele mora. Muito nervoso. E esses dois rapazes tentam apaziguar, falam, deixa disso, rapaz, né? Não liga, é assim mesmo, não leva isso a sério e tal. E ele ainda diz, eu sei, ele está sempre aqui, ele mora aqui perto, mas ele não sabia a casa onde o réu morava. Ele sabia que era para onde ele estava voltando. E sempre via ele por ali, então ele deve ter imaginado, ele deve morar aqui por perto. Mas, claramente, eram aquelas ameaças vazias, né? Que não tinha a intenção de efetivamente ir atrás e buscar uma vingança, né? Apesar de que um deles falou assim, não, ele parecia querer se vingar, mas ele não falou que queria se vingar, ele disse assim, ele vai ver o que vai acontecer. Não é uma vingança. Mas vamos dizer que ele tenha falado isso para o Gladson. Sim, para o Gladson Thiago. Vamos dizer que ele tenha falado para o Gladson. Vamos dizer que assim, ali teve uma discussão, ele tirou o negócio e bateu na cabeça dele. Já está errado bater na cabeça dos outros, né? Você pega e sai andando. E ele tenha retrucado pela batida, você vai ver só, eu sei... Mesmo que tudo isso, o que vai vir a seguir não se justifica. Não se pelo menos aos meus olhos. Não estou dizendo que... Não, aos olhos de ninguém, né? Inclusive aos olhos dos jurados. Né? Bom, aí nós temos o Gladson retornando para casa, né? Às 17h43, vítima e autor se encontram, tá? E a vítima parece passar correndo pelo autor, aparentando não o ter percebido. A vítima olha para o autor, né? Um segundo após a figura anterior, provável momento em que a vítima percebe a criança e resolve oferecer a paçoca. Isso o próprio investigador que viu, né, a filmagem, ele faz um relatório muito bem, um trabalho muito bem feito da Polícia Civil, né? Devido ao movimento rotatório que a câmera realiza de forma automatizada, não é possível visualizar com clareza a dinâmica da suposta discussão. A câmera registra às 17h43,
21 segundos após a figura anterior. A vítima seguindo na direção da rua Antônio da Veiga, onde se pode presumir que a discussão durou no máximo 20 segundos. A gente pensa que 20 segundos não dá para discutir. Dá para discutir, dá para falar bastante Minha filha, coisa. comercial, você faz comercial de 15 segundos, de 5 Exatamente. segundos. Você conta a vida em um minuto, numa edição. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não foi algo que evoluiu. Parou. Ele recebeu a agressão e ficou bravo, provavelmente deve ter xingado, falado alguma coisa, e o réu foi embora e ele também voltou a vender as paçocas. E que risco, né, a pessoa fazer isso com o filho no colo, né? Exatamente. E a volta, então, com o filho no colo, eu acho mais doido ainda. Daí vai. Às 17h46, 4 minutos depois, a câmera, às 17h47, o réu está entrando em casa. Então, veja como era próximo. Muito próximo. Ele entra em casa e ele permanece dentro de casa 7 minutos. 7 minutos. Então já faz mais de 12 minutos, 13 minutos que tudo já tinha passado. Às 17h54 ele sai de casa, agora com a filha no colo e com um carrinho, que antigamente chamava de carrinho de feira, né? Carrinho de feira é aqueles, né, todos, mas agora não, agora é bonitinho, ele agora é todo fofo. É uma sacola acoplada, né? E muito interessante, porque essa câmera, ela pega a imagem do réu de cima e consegue se ver que na bolsinha atrás desse carrinho tem uma bolsinha com zíper, tem uma faca. E é a faca que é utilizada no crime. E é uma faca muito específica que a gente estava comentando, é óbvio que a gente não vai mostrar a imagem, mas a faca, ela, como você estava falando para mim, não é um punhal porque não tem os dois gumes, mas ela tem a empunhadura, que evita a pessoa que evita que você escorregue e se corte. E você vai até falar lá na frente que ele tem até uns cortes, mas são diferentes. Porque é a diferença de uma pessoa que sabe o que vai fazer com a faca e uma pessoa que pega uma faca aleatória e pega. Porque quem não sabe, geralmente está com a mão cortada. E detalhe, segundo a esposa, na delegacia de polícia, ela não reconhece essa faca como sendo faca da casa, mas está mais do que provado. Bom, sai de casa com ela? Ele sai de casa. Mas daí, em plenário, o que ela diz? Num primeiro momento eu não reconheci. Por quê? Porque era uma faca que não era utilizada por nós. Mesmo porque esse supermercado, no Natal, num dos natais, teria dado um conjunto de churrasco. Então, quando eles iam usar a faca de churrasco, eles usavam desse conjunto. Então, essa faca, para ela, ficou meio esquecida. Então, veja, ele foi buscar esta faca. Não era aqui, não estava na frente, não deu a ideia, não abriu o gaveta, falou, eu vou. Ele chegou na intenção de. Com certeza, eu acho que ele foi o caminho todo pensando no que ele iria fazer. Né? Tanto é que ele demora 7 minutos só dentro de casa. E ele disse que levou a menina para dentro, que foi dar café com leite e com bolacha para ela, para depois sair. Né? Ele pode até ter feito isso, mas com certeza parte do tempo em que ele permaneceu dentro de casa foi a procura dessa faca, porque foi uma faca específica, inclusive que não era do uso diário e constante da família, a ponto da esposa não reconhecer. Porque até num primeiro momento se achou que essa faca ele teria comprado no supermercado. Né? Porque havia a história não estava bem fechada, dava a impressão de que a discussão já teria sido quando ele chega no mercado, daí ele compra a faca e quando sai do mercado atinge, mas não, né? O roteiro foi esse. Aí ele sai de casa com essa faca,
tem a foto do carrinho com Tem. a faca, né? O cabo da faca aparecendo e é o cabo da faca. Aí ele vai com o carrinho na mão e levando a criança na outra mão. E percorre o mesmo, né? Faz o mesmo roteiro, percorre o mesmo caminho. E daí, nesse momento, quando ele atravessa a rua para acessar a calçada do supermercado, ele consegue avistar, desculpa, ele consegue avistar a vítima, que estava no mesmo lugar. E a vítima faz um movimento de cabeça, tem uma foto de que ela olha naquela direção, na direção de onde vem o réu. E ele fica acocorado, a vítima fica acocorada num pedacinho ali perto da grade do supermercado. Quase, até o próprio investigador fala assim, praticamente encostando a bunda no chão. Ele se acocora ali. Veja, ali ficou nítida a intenção do acusado. Por quê? Porque se ele tinha medo da vítima, ele poderia, naquele momento, ter evitado, inclusive, passar em frente à vítima, porque Mas ele por que poderia que ele ter volta? utilizado... Mas o que que ele justifica a volta dele para o supermercado? A Ele não ser foi- matar. Segundo, ele fala, ele foi buscar aquelas mercadorias que eles conseguiam comprar com o cartão do supermercado. Lembra disso? Que ela recebia um E ele cartão, leva a volta faca com um por quê? carrinho de feira. Ele Hã? leva a faca para se defender. Não, claro que não. Mas ele leva por quê? Por que que ele leva a faca? Exatamente, porque ele teria sido ameaçado pela vítima. Só que, veja, se eu tenho alguém com quem eu acabei de discutir, que me ameaçou, que disse que ia atrás de mim, que ia me pegar. Primeiro, você tem várias providências para tomar Vai para a antes de polícia, fazer o né, que por ele fez, exemplo. né? Vou chamar a polícia, por exemplo. Mas naquele momento, ele, ao atravessar a rua, no farol ali da Antônio da Veiga, ele poderia ter ido pela rua São Paulo e entrado no Se ele não supermercado. quisesse cruzar com... E não, se ele não quisesse chegar no Giovanni, né? Que o caminho vai ao Giovanni. Exatamente. Quer dizer, ou você está indo... Não, eu vou passar porque ali é o meu caminho, e muito se falou nisso. Ah, mas ele sempre entrou por ali. Sim, sempre entrou quando não havia um problema como esse que ocorreu no dia. Sim. Eu vou evitar encontrar de novo com aquela pessoa, certo? Não, eu vou passar por ali, né? Vamos supor que a intenção dele não fosse, já desde o início, atacar a vítima. Eu vou passar por ali. Se ele mexer comigo, se ele falar alguma coisa, eu estou armado, né? Mas não, nem é isso que acontece, Beto, porque quando o réu chega próximo à vítima, a vítima está agachada, não está mexendo em mochila, porque também se falou, ele teria dito que ia pegar uma faca, para aquelas testemunhas, porque eu vou pegar uma faca, eu vou acabar com ele, né? Mas ele estaria o quê? Eu vejo que o meu agressor vem caminhando. Ele é que vai se armar. Ameacei. Eu quero esfaquear ele. Eu Olha só que pego- presente que eu ganhei, ele já voltou. Exatamente. O que o Giovanni podia ter feito se realmente aquelas ameaças que eu entendi que eram ameaças vazias, se ele tivesse uma faca dentro da mochila, teria dado tempo dele abrir a mochila, pego a Ia faca ser frente a fica com frente. a faca ali, né? Não, ele fica cocorado, né? Fica de cócoras e o réu chega perto dele, põe a filha no chão, tá no colo, põe a filha no chão, a 2 metros da vítima, isso ocorre muito rapidamente, e começa a desferir facadas na vítima, com ela ainda de cócoras.
E de costas, então, ele esfaqueou Não, ali de no... cócoras. De Não, mas nesse não, momento ele de esfaqueou de cócoras. frente mesmo, tá. Mas ele A esfaqueou aqui ou vítima aqui? consegue, né? Ele tem essas primeiras facadas, inclusive, você vê no laudo de necrópsia, inclusive é fotografado isso, os médicos eles medem a profundidade das lesões, não só como muitos fazem, que dão o tamanho só do ferimento externo, não, ele mede a profundidade e dá a direção, porque Então é ela é assim. extremamente importante, porque com isso você consegue fazer a dinâmica, Sim, né, lógico. de como, né, e todas elas eram todas não, muitas eram de cima para baixo, E meio deve ser meio assim, porque ele tá de cócoras, em ele vem. em várias direções. Tá. Até os próprios médicos falam. Então, tinha vinda de um lado, vinda do outro, mas sempre, e muitas de cima para baixo, que seriam aqueles ferimentos, inclusive tem uma no braço, aqui, bem aqui. Muitos desses ferimentos, eles são de cima para baixo, denotando que o agressor ou é muito mais alto do que a vítima, e levantando o braço, ele esfaqueia, ou a vítima está num plano inferior, e é o que tinha, né, acontecido. A vítima estava de cócoras. A vítima, então, se joga para o lado para tentar fugir, e ainda consegue levantar. Por quê? Porque esses ferimentos não foram ferimentos muito profundos, mas não atingiram nenhum órgão vital. Aí o réu corre atrás, ela anda muito pouco, corre atrás dela e esfaqueia as costas Do da Giovanni, vítima. da vítima. Exatamente. Esfaqueia as costas da vítima. A vítima tenta se defender, tem sinal de defesa, tem Não essas tem viradas. como. Não, ela tenta fugir. Ela tenta fugir, mas E não ele se ainda vai defender. atrás. E até Ó, o Gladson tem uns ferimentos na mão, mas o que, que é? Que na hora que vai, ele mesmo põe a mão dele errada na frente. ele mesmo se É fere. defesa dele Ele mesmo. mesmo se fere. Ele mesmo se fere. Só nas costas, Beto, são 3, 5, 7, 8, 9 ferimentos, se nós contarmos com um que é no posterior do braço, nessa Bom, são. região aqui. Tá? E o total de Todos esses facadas? ferimentos são na fuga. Bom que se diga, porque como a vítima estava de frente, os ferimentos na frente são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ferimentos na frente. Tá? Ou seja, 17 facadas no total? Exatamente. Aí, É muita quando a facada, vítima gente. É 1, 2, cai, 3, 4. É muita facada. quando a vítima cai, ela cai de barriga para cima, né? Que é aquele decúbito dorsal que a gente Dorsal. fala, com o dorso no chão, e ele vai para cima, e daí ele Faz dá mais outras ainda. facadas, e a gente consegue ver pela necrópsia E pelo que vídeo. são facadas que têm uma direção diferente das outras, né? Ele vai pro Não coração? é mais de cima para baixo, elas já são no sentido vertical sobre o corpo. E em E uma órgãos. delas, essa lâmina tem 17 centímetros, a lâmina, fora o cabo, uma delas perfura a aorta, né? Perfura a aorta e daí há um grande sangramento, né? Ele tem, bom, essa última facada, inclusive, além de ter perfurado a aorta, e que daí é um vaso extremamente calibroso e importante, em segundos a pessoa morre quando a Sim. perfuração, a ponta fica cravada na coluna vertebral. Eu vi essa foto. A faca fica. A Você nem faca consegue fica tirar. fincada, empalada, como é dito no próprio Olha a laudo. força, né? Olha a força. E depois
ali fica e somente o médico legista depois vai tirar essa faca. Então, só para se ter uma ideia, ele tinha ferimentos na cabeça, tá? Ele tinha Então, além 3 daquelas 17 ferimentos, facadas, tem mais facada. mas na cabeça, né? Na cabeça, ó, no crânio, são 2 no couro, que são incisos. Eu presumo que tenha sido com a ponta da faca. Eu presumo, né? Não estou ligando essas lesões àquela lesão provocada pela primeira agressão, Sim. porque aquela, ao que tudo indica, era só contundente, né? Ou melhor, contusa. Tem uma contusa na região frontal, aqui. Passou a faca ali também. Daí depois, no tórax, tem 10 ferimentos pérfuro-incisos, né? Então, a lesão maior, que é da última facada, é uma lesão de grande vaso intratorácico, né? Teve perfuração no fígado, nos 2 pulmões, é o arco da aorta, tá? Ao retirar a faca, a ponta dela estava quebrada e fortemente presa à coluna vertebral. Ai, Solange, tá bom, já entendi. Né? Não, é só para mostrar. Ai, você foi muito E detalhista. legista. É que eu ótimo, falo isso mas é que eu para os começo a jurados, né? Então, sei. para eles terem uma noção, para Mas não você ter está que ficar excelente, mostrando mas foto. é que eu mesmo, geralmente eu falo, gente, eu não vou ficar falando de facada em facada, né? Deu 17. Você foi. Eu estava assim, ai, E meu são Deus. muito profundas, sabe? O que eu fiquei impressionada. Realmente foi um crime que me Ele impressionou. queria, não, Inclusive, mas a tem o primeira vídeo de notícia que ele. eu tive, a imagem me deixou Aquele assim. vídeo de ele esfaquear, você vê que ele está em vontade. Ele vem, ele tira até aqui, pá. É uma coisa assim, eu vou te matar. O que que ele. Bom, Exatamente. ele vai encontrar. Porque como a faca fica Não podia presa, mais brincar. ele para, né? Porque ela ficou de tal forma que não dava para tirar. Ele para e ali permanece, né? Daí é claro, né? Imagine o número de pessoas que acabou chegando, porque havia gritos, mulheres que estavam ali, que viram e começaram a gritar, mandando ele parar. Imagina o cenário de horror que foi aquilo. E a filha dele? A filha permanece Ali, ali. aqui no vídeo, você vê a menina, ela tá assim, uma menina de Ela 2 anos e pouco. do primeiro ataque, ela está a 2 metros. Quando termina, ela está a uns 6 metros, 5, 6 metros. Sozinha, e sozinha. Um Abandono de bebê de capaz 2 também. anos e meio. Isso deveria ter posto em abandono de incapaz ainda. E aí, o que Um que ele bebê faz? de 2 anos Ele e vai meio. até a menina. Não, ele fica ali. Aí as pessoas, imagina, aquilo criou uma confusão enorme. Estava próximo ao horário da esposa sair. E a esposa ia se encontrar com ele num determinado lugar dentro do mercado. E ela não veio ver aquela multidão lá fora. E ela vai até lá e vê a filha sozinha e pega a filha e sai do lugar. E ele é preso em flagrante ali? Ele é preso, sim, ele é preso em flagrante, chama-se a polícia, se chamou o SAMU, mas a vítima já estava morta, inclusive o próprio laudo diz o seguinte, que não se descarta a hipótese de quando foi dada aquela última facada, da vítima já estar morta em razão dos outros ferimentos, né? Mas que aquele ferimento é um ferimento, Seria assim, o fatal. não tinha como salvá-lo dali. Não havia Se ele como. não tinha morrido ainda, ele morreria naquele golpe ali. Sim. E Mas, aí, inclusive, uma testemunha fala que enquanto ele dava essas facadas com a vítima deitada, a vítima chegou a levantar um braço. Então, eu acredito que essa última facada tenha sido realmente a facada que levou ao óbito, sabe? deve ser Eu aquele pedido acredito de que sim. para, né? Aquele braço que você levanta e fala para.
Essa O... testemunha, ela diz que ela olhou para os olhos da vítima enquanto ela estava sendo atacada e ela tinha um olhar de súplica, né? E o outro tinha um olhar Um de olhar de ódio, ódio. Um olhar. de ódio. E Tem quando ele medo de falar de termina, prazer. ele dá um sorriso Eu ia falar o de prazer. de canto de De boca. prazer. Mas sabe o que é estranho, Beto? Uma pessoa sem 41 anos, sem histórico algum de violência. Sabe, quando eu pegava casos semelhantes a esse, eu tinha, né, claro, que iria acusar, ia fazer toda a defesa da tese da acusação, porque não tem por onde. Mas eu sentia, eu ficava tão doída por aquele que praticou o crime, porque eu ficava imaginando uma pessoa que nunca teve nada, nunca teve problema algum, Mas e Solange, que ele nunca teve. naquele dia, alguma coisa o desconecta da realidade e você fala assim: meu Deus, não é de alguém que você pode esperar aquilo a qualquer momento, entendeu? Quando eu digo pena, é pelo que, por tudo que vai acontecer para essa criança que nasceu enquanto ele estava no cárcere, para essa criança que, segundo o que se tem notícia, ele Ele era tá um pai com dois filhos amoroso, agora, que a mulher tá grávida? estava grávida na época. Nossa Senhora. Estava grávida, e na primeira gravidez ela já tinha tido problema com pré-eclâmpsia, na segunda gravidez também. Ela tem diabetes gestacional, e imagina com toda essa situação. Sabe o que que eu. Veja, Beto, eu não tenho como me desvincular do que ocorre com a família daquele que Claro. pratica o crime. É algo que não dá. Não me torna uma promotora, não me tornava uma promotora menos aguerrida, nunca deixei de ser, Não, mas a mas família esse também do autor olhar, sofre também. né, esse olhar para uma pessoa com 41 anos que não tinha absolutamente nenhum histórico de violência. Mas, Solange, um histórico de violência que a justiça saiba, ele não tinha antecedentes Bom, veja, nós criminais. tínhamos ali a A gente, esposa, eu sei, mas né, eu não a sei como esposa esse casada há cara. 11 anos com Tudo ele. bem, mas Ele como que ele era quando passava na frente de morador de rua? Eu não sei. Então, detalhe. A defesa, diga-se de passagem, muito bem exercida pelo Dr. Rodolfo. Doutor Sim. Rodolfo, Tem a entrevista dele e tem aqui, aliás. um sócio dele também que estava presente, são dois advogados extremamente elegantes. Eu li as peças processuais feitas por eles, impecáveis, advogados de primeira linha, advogados de ponta, né? A gente percebe uma boa formação jurídica e uma formação moral e ética, sabe? Dos dois advogados. Agora, veja, o advogado ele tem que fazer o bolo com os ingredientes que lhe são dados, né? Claro que ele não tinha outra saída. Foi inicialmente a tese de legítima defesa, que obviamente não ia colar, né? Porque não havia Não tem, ali ele não teve um ataque para nenhum se defender. elemento, nenhum elemento, né? Ele estava agachado e foi atacado, né? Violenta Não emoção chegou a se cogitar que foi violenta assim, emoção? violenta emoção, logo após a injusta provocação, sendo que não se sabe quem provocou quem, porque o que se tem notícia é que ele foi dar um doce e E foi levou uma rechaçado. pancada. Ele levou E uma que daí, pancada. exatamente, quem foi agredido foi ele, Foi então ele. também não colou. E não foi possível também afastar as qualificadoras, que era um motivo fútil, e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, né? Como o réu não tinha antecedentes criminais, ele tinha dois processos, mas em nada ligado à violência, e também já um deles havia sido suspenso o processo, não tinha uma decisão condenatória, o outro também me parece que foi arquivado.
inclusive nem se pôde falar desses processos durante o julgamento, o que eu acho muito interessante, porque da vítima se pode falar tudo, Pois é, e do né? réu não. E o réu não se pode, porque é ele que está sendo julgado e isso não pode ser levado em consideração pelos jurados no Agora, momento se de a proferir. vítima tivesse um boletim de ocorrência, Mas a sei lá. vítima tinha vários, né? A Mas eu vítima te tinha perguntei se de ele tinha. tráfico. Ah, eu perguntei se ele Hã? tinha antecedente. Eu perguntei pra você se ele Não, eu tinha falei para antecedente. ti, ele tinha de tráfico, falei até de tráfico, provavelmente para comprar quando era adolescente. Ah, não, você falou que na vida adulta ele não tinha, você não me falou da vida Não, na pregressa. vida adolescente dele ele Adolescente ele teve, tinha, tinha algumas coisas, tá? né? É. Mas nenhum antecedente dele era com violência ou grave ameaça à pessoa, entendeu? Tinha furto, né? Aí eu acredito até que foi depois de adulto já o furto, mas nada ligado à violência, nunca Sim. como violência. Então, qual foi por onde o doutor Rodolfo acabou trilhando, né, o caminho da defesa? De mostrar do aumento da população em situação de rua, das várias ocorrências dessas pessoas envolvidas com roubo, com furto, com violência contra a pessoa. Uma testemunha, até aquela testemunha, eu como promotora, teria pressionado ela mais, né? Uma senhora, tal, o promotor não fez essa opção quando ela foi ouvida na fase de instrução. Ela diz que o réu, uns 6 meses antes, teria a atacado, mas é num lugar distante dali, numa região mais central. Ela diz onde foi e é numa região mais central. Que ela teria ido comprar presentes para a filha dela, que é para a neta, que ia casar e tal, e ele chegou, foi agressivo, mostrou faca e tudo mais. E que ela o reconheceu lá no Giasse, ele morto. Olha, Peraí, o Beto, réu ou a vítima? a vítima, desculpa. A Tá. vítima. A vítima. Perdão. A vítima, né? Eu falei, meu Deus do céu. Era uma senhora de mais de 60 anos. Eu falei, por mais boa fisionomista que a pessoa seja, ela vê uma pessoa em situação de rua que, num momento estressante, certo? Em que ela foi atacada, ameaçada, quebrou todas as coisas que ela trazia com ela. 6 meses depois, coincidentemente, Ela ela estava no estava supermercado naquele e viu aquele homem local, cheio de sangue. viu aquele homem e o reconheceu. Olha, eu não, claro que eu não vou dizer que ela está mentindo, mas ela pode ter uma falsa memória, porque afinal de contas, 6 meses se passaram e para você gravar o rosto de alguém, ele não era um tipo diferente, sabe? Era uma Não. pessoa de traços comuns. Também de uma das testemunhas, que é justamente aquela testemunha que teria visto a menina chorando no colo do pai, descendo a escada ou a esteira rolante, A professora. a professora disse que uma vizinha dela teria comentado com ela que o marido dela teria sido abordado por 3 vezes pelo réu Pela aqui vítima. na frente, de forma violenta e tudo Pelo réu mais. ou pela vítima? Ai, desculpa pela vítima, é que eu sempre acho que quem ataca é réu, né? Ai, perdão. Eu Pelo, fazia muito disso pelo, também pelo no Giovanni. júri. Certo. Teria sido atacada pelo Giovanni. Mas, enfim, tudo fato posterior e que daí vem. Agora, veja, Beto, o segurança do Giasse conhecia a vítima, né? As pessoas ali viam a vítima, porque ali era um local em que ele Dele ali. Ah, vendia sim. as coisinhas dele junto com outras pessoas, tá? Ah, por incrível que pareça, a mulher do réu nunca viu a vítima ali. E o
réu diz que nunca foi perturbado, só que a tese do Dr. Rodolfo era de que as pessoas são constantemente abordadas, incomodadas, molestadas, agredidas, intimidadas pelos moradores em situação de rua. Só que o réu, morando ali há 7 anos, e nunca foi abordado. Foi a primeira e última abordagem. Nunca foi incomodado por ninguém. E nem ela também. Mas todos eles narram, mas tinha cliente que reclamava. Claro que tem. Nós sabemos, nós que andamos na rua, nós que pisamos na calçada, nós sabemos que existem pessoas nessa situação, ou às vezes nem nessa situação, que nos abordam, que vêm oferecer chiclete, bala, chocolate. Mas se eu sair esfaqueando todo mundo que me oferece, eu vou... E quantas vezes você diz que não? Eu vou abrir uma fábrica de faca. Exatamente. E você diz que não, muito obrigado, eu não tenho dinheiro, só tenho cartão. Às vezes você nem responde, você não está nem prestando atenção. Às vezes você também está na tua vida, está na tua cabeça. Depois você fala, nossa, Exatamente. A pessoa falou comigo, e eu nem... aqueles meninos que foram ouvidos falaram assim, olha... A gente passa, um deles, né, que é aquele que atravessa a rua e vê a agressão, ele fala, perguntaram, você já foi importunado? Ele disse, não, eles têm que oferecer, eu me nego a comprar e tudo bem, sigo o meu caminho. Entendeu? Eu acho que aquele momento, por isso que me parece muito, muito crível que ele tenha, por conta da menina estar chorando, ou ainda que não estivesse. Sei lá, não estava num dia bom, ele se irritou, ele estava irritado, o pai também estava irritado, com a filha chorando, tinha 2 carrinhos, não deu certo o negócio. Tal da coisa não você não sabe se a mulher e ele não tiveram alguma coisa, falou, mas também nem a caixa você consegue achar, e ela falou, e você... que nem trabalho consegue ter, e aí sai, daí vai. Não estou dizendo o que aconteceu, mas estou dizendo a irritação, e você vira um barril de pólvora. Mas você viu em quantos Mas só que o barril de pólvora explode, Beto, e cai, né? Se ele tivesse, na hora, a faca feito, sei lá, mas ele vai até em casa, ele entra, ele fica sério, ele volta, entre ele... bater na cabeça do Giovanni e esfaquear o Giovanni, passam o quê? Uns 20 minutos, 15 minutos? Olha, para nós te darmos a certeza, eu já te digo, às 17h43 seria a discussão, tá? E... a primeira facada... 17h43. E a facada... às 17h59 30 segundos. 15 e pouco. 16 minutos. 16 minutos são muito tempo para você, inclusive, esfriar. E olha, você tem que querer muito matar, porque você chegou em casa, você vai sair mesmo. Não, até que ele fosse sair para buscar, para pegar a compra. Não, mas ele pôs uma faca. Ele pôs uma faca. E ele vai na direção do cara. Ele não é que ele está passando, o cara fala, ele fala, tá aqui a faca. Ele fala, faca. Não é que ele está saindo. Não, ele vai. Ele tinha outra opção de ingresso no inclusive a de não ir. Se até o dia 5 ele não estava fazendo nada, que estava sem trabalhar, ele podia ir no dia 4. Não, era o dia 3. Com a intenção. Tanto é que ele pega a vítima agachada, né? Ele teve as facadas são... Fala, as facadas são? As facadas são dadas de cima para baixo. Não tem defesa. Ele pegou quanto tempo? A pena foi uma pena baixa, né? No meu entender, foram 14 anos. Ele tem quantos anos? O réu? 41. Vai sair com 50, vai sair não, um pouco mais velho que eu. Se ele trabalhar na vai sair com a minha idade. Eu não acredito que ele chegue a ficar 10 anos. Se ele vai ficar 10 anos. Ele vai sair antes disso. E ainda vai pedir recurso, com certeza. O doutor Rodolfo entrou com um pedido de recurso. Recorreu. Pode cair, essa pena pode cair ou ela já é a mais baixa de todas? Não acredito. Não acredito, porque a pena... o que foi levado em consideração pela juíza foram as circunstâncias do crime, né? E foi bem fundamentada. Mas que tá uma coisa que a gente tem que eu quero aproveitar para falar, eu tenho falado isso, as pessoas têm se ligado.
Fala assim, olha, gente, esse papo de que no Brasil nada acontece, que o crime prevalece, que não tem lei, que não tem justiça, que como é que falam também? Que nada, que é uma frase bem falada, que não tem. Quando as coisas não acontecem, que no Brasil, todo mundo sai ileso. Eu falo, olha, se você for bandido, se você for criminoso, assassino, em série, for ladrão, for traficante, você já está computando no seu dia a dia o risco de ir para a cadeia. Sim. Você é bandido, então você tem o risco. Sim, faz parte de ir do risco cadeia. do negócio. Agora, se você é uma pessoa que você não é um criminoso e você acha que não tem justiça para nada, computar na cadeia 1 hora da sua vida, 1 dia, 1 ano, 10 anos, é porque você não foi feito para aquele lugar e aquele lugar nunca um dia te pertenceu. Sim. Então, sim, por exemplo, quando a gente fala assim, são 14 anos que ele pegou, é uma pena baixa, só que ele vai ficar, que ele fique 8 anos na cadeia. São 8 anos da sua vida, com uma ficha depois marcado que você matou. E vai ser a vergonha da sua filha, a vergonha do seu outro filho, a angústia da sua mulher, você não vai achar emprego. E você ficou 1 hora na cadeia, você ficou um dia, você ficou 8 anos numa cadeia para tomar banho frio, para dividir cela com homicidas reais, com criminosos reais, para comer aquela comida, para dividir banheiro na frente de todo mundo. É isso mesmo? As pessoas têm que começar a se ligar de que assim, não existe impunidade. Existem consequências. Existe. Você pode achar que a pena é baixa, mas que você não vai sair impune, não vai, porque a sua vida vai ser marcada para sempre e você vai perder anos num lugar do qual você não fazia parte. Então você não é um bandido. Do criminoso contumaz. Ele sabe que está no risco. Ele sabe, inclusive, que se ele for, ele já sabe como viver ali, porque ele já passou algum momento. Sim. E ali faz até parte de estágio. Que ele pratica, ele paga, quer dizer, tá no lucro. E lá já faz mais turma e sai, porque ele é profissa. Então as pessoas têm que tomar cuidado de falar que a impunidade é tudo impune, porque, de novo, 1 hora na casa. Valeu a pena esse homem achar que nada ia acontecer com ele, matando esse cara aí é morador de rua aí, ninguém olha para ele? Não vale a pena, as pessoas também têm que passar, têm que começar a se ligar nisso. Eu tinha muito receio desse julgamento, né? Tinha bastante receio. Primeiro, nós temos pessoas do povo julgando. Sim. São pessoas que têm os seus preconceitos, que podem já ter se deparado numa situação equivalente. Muito provavelmente não são pessoas que tenham na família alguém que esteja em situação de drogas e tudo mais. Vai falar, também exatamente. Esse drogado quer o quê? Exatamente. Esse drogado é que não tinha que estar lá. Eu tinha muito medo, e principalmente porque também no laudo toxicológico constatou-se a presença de cocaína e álcool. Na vítima. Eu ia perguntar, esqueci. Agora, as testemunhas que foram ouvidas disseram que ele não aparentava estar sob a influência de álcool ou outra droga. Essa droga ele consumiu no dia anterior álcool e ainda estava presente, né? Depende da quantidade e também depende da resistência do corpo. Então, não é dizer que ele estava agressivo por conta da droga. Ele não estava agressivo. Ele ficou muito bravo e revoltado. Como qualquer pessoa ficaria. Se eu levasse uma cacetada na cabeça do nada, ainda mais oferecendo uma paçoca para uma criança. Eu não sei como foi, né? Como foram os debates, né? Os argumentos que foram utilizados, né? Veja, como eu falei, o Dr. Rodolfo colocou muito essa situação de que, olha como nós estamos vulneráveis. Grande contexto. Exatamente, como nós estamos vulneráveis. Olha só, e trouxe vários casos ocorridos em Santa Catarina de crimes praticados por moradores em situação de rua. Entendeu? Então, eu fiquei com muito receio de como esses jurados julgariam, né?
Porque eu, durante o tempo que eu atuei, por exemplo, nós tínhamos casos em que era a morte de um policial praticada por alguém que tinha um antecedente, né? Ou o contrário, a morte de alguém que tinha um antecedente praticada de forma totalmente criminosa por parte de um policial, e os jurados votavam pela absolvição. Porque era policial. Não, porque aquele que foi morto tinha antecedente. Entendi. Entendeu? Então, é bandido, bandido tem que morrer. Entendi. Ali, nós tínhamos alguém que já tinha praticado vários ilícitos, que no dia estava, né, ainda com presença de cocaína e álcool no sangue, que tinha abordado um pai de família que estava com uma criança pequena Com uma e que paçoca que ele podia. cuja versão era: ele me ofereceu, eu me neguei, ele chutou o carrinho da criança, quer dizer, ele foi agressivo, né? Então, daí eu mostro a agressividade dessa população que vive em situação de rua. E daí o jurado fala: nós precisamos dar uma resposta a essa situação. Mas não, os jurados julgaram realmente com justiça. A situação social de moradores, né, de áreas livres, que também é outra denominação que eles dão, né, a esses desvalidos, ah, ela deve ser realmente cuidada, nós temos que atender, nós temos uma cidade, Blumenau é uma cidade que ainda não tem uma população tão grande, apesar de ter crescido muito, que oferece condições para que essas pessoas consigam se recuperar. E eu vou mais longe, Beto. Eu lembro que nós morávamos na Barão de Limeira, quem mora na capital Aqui sabe em onde São fica. Paulo, no centro. A rua do Teatro Municipal. Não, Ah, Barão não, de da Folha Limeira de São não. Paulo. Barão de Limeira Da Folha de é a São rua da Folha de Paulo. São Paulo. A rua Eu morava a Teatro uma quadra. Eu morava na Alameda, na É Barão meio de Campos Limeira, Elíseos com ali, né? Campos Elíseos, né? Com a Helvétia, tá? Com a Helvétia. Eu fui morar lá com 18 anos de idade. Veja, eu tenho 64, né? Não faz tanto tempo assim, faz bastante, mas se a gente É, for ver a evolução da situação, estava tranquilamente, era um bairro que dava para se morar. Posteriormente, quando eu já tinha uns 30 anos, mais ou menos, a minha mãe continuava morando ali, e havia já moradores em situação de rua. Mas não eram esses moradores que a gente vê hoje. não, Havia o consumo de álcool. Álcool, então era. eram bêbados, eles catavam lixo, eles viviam por ali. Tinha um que dormia na porta do prédio da minha mãe, e eu ficava muito angustiada com aquilo. E no caminho, minha mãe sempre saiu muito à noite, a teatro, cinema, saía de dia. E eu falava: ai, mãe, eu fico tão preocupada contigo por causa dessas pessoas que ficam ali na rua. Ela falou: filha, eu me sinto segura, eles me dão segurança. E a gente não via mesmo nenhum ataque a Não, transeunte. eram só os. Eram, Eles brigavam entre é. eles, né? E Então é por eu causa de um espaço, falo, é por causa de um espaço? por causa assim, não, esse lugar é meu, eles Sim. têm os locais previamente definidos de quem dorme ali, ou seja, eles têm bem nítido, bem claro o direito de posse, né? Então, eram essas brigas. Normalmente ficavam ali conversando, eles socializam entre eles e tudo mais, e minha mãe se sentia segura. Veja, isso eu estou falando 30 anos. Hoje a situação é outra. Não, em São Hoje a situação é Paulo. perigosíssima São pelo Paulo uso do é. crack. Não, E eles te roubam. Eles roubam orquídea em Higienópolis para vender pro cara. E a Rua Elvete agora, na frente da igreja ali com o sim, Minhocão,
Sim, é um cenário para o Walking Dead chegar e gravar os zumbis sem sim. precisar Eu vi fazer outro dia, eu um fiquei centavo de... horrorizada. É, Eu assim, vi é um na lugar... televisão outro dia, eu fiquei horrorizada. Eu falei, meu É, Deus, eu morava ali. é angustiante, porque ali virou... Ali, sei lá quantas... Deve ter mais de mil... Virou, acho que a segunda Virou... Cracolândia, acho que é uma filial da Não, é que a Cracolândia. Cracolândia Né? está andando. São Paulo está uma coisa bonita. Eles vão, explodem a Cracolândia, depois a Cracolândia fica andando de um lado para o outro. Aí invadiu Santa Cecília, invadiu não sei o que, Santa Eu Cecília não, sei. a Santa Ifigênia, e agora eles concentraram na Helvétia. Então, o que era concentrado na Praça Princesa Isabel, em frente ali a estação, não de trem, que também tem o teatrão Sim, a lá. Sorocabana ali, Tem o a estação da teatrão, Luz, O Júlio Sorocabana. Prestes, onde tem o Júlio A Prestes, onde praça, tem o sim, a Zé, Júlio que Prestes. assim, é Aham. angustiante. Você vai ver um concerto lá e lá fora tá o bicho comendo com zumbi. Eu não consigo. Eu fui uma vez, falei, gente, não vou ficar brincando de Versailles aqui, né? Eu fico tomando uma taça de champanhe e lá fora todo Não, mundo se comendo, literalmente. a gente se Não, não sente vou. Não, o último do ser não, o humano, né? que é? Vão comer brioches? Eu não vou brincar de Maria É. Antonieta, então não dá. Mas a Helvétia, tem aquela igreja, virou, é uma coisa, eu fico com pena, porque as pessoas que moram ali É uma não conseguem. igreja presbiteriana. Eu sei que tem É uma um igreja ali. templo, é linda aquela igreja. Eu cheguei a ir a culto naquela igreja, porque a madrinha do meu irmão é luterana, né? Eu não sei se ela é presbiteriana ou luterana. E eu fui, lindos, vitrais lindos ali, É e já bonita. estava muito ruim quando eu morava em São Paulo. Mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu morava ali, É. eu morava Isso e ali. a situação de rua, eu concordo, mas que esse caso também mostre que o morador em situação de rua, ele merece também justiça. E a história Sim, dele não merece que as pessoas saiam esfaqueando, feito loucas, só porque é um morador em situação de rua. Solange, minha querida, eu preciso falar, você está linda, obrigada, você fez coisas, está muito bonita, obrigada. está muito luz. Meu amor, eu adoro estarmos juntos, mas agora é hora Eu de acabar. também. Então, um E eu beijo acho grande para assim, você. uma mensagem assim que eu quero deixar à população de Blumenau, né? Aos jurados de Blumenau, né? Que apesar da brilhante defesa feita pelo Dr. Rodolfo, que deve ter abordado de forma muito elegante e tentando ali uma defesa possível, no caso para o Gladson, mas que essas pessoas, eles olharam pelo morador, né? É Eles verdade. olharam para o Giovanni, eles enxergaram no Giovanni um ser humano, eles conseguiram ver que o Giovanni não era aquela pessoa igual a das reportagens que foram levadas pela defesa para o processo. Eles não traçaram um paralelo entre o Giovanni e aquelas pessoas. Eles conseguiram avaliar bem a prova. Então, eu acho que estão de parabéns os jurados de Blumenau, que fizeram realmente justiça à vítima. Foi um crime que impactou muito a sociedade. Ali é uma região, é do lado da universidade. Aquela Antônio Viana é a Rua da FURB. Todo mundo fala, é a Rua da FURB. Foi onde Sim. os meus enteados fizeram faculdade e tudo. E ali há um movimento louco, né? Então, essas pessoas foram sensíveis, não se deixaram levar pelo argumento de que morador em situação de rua são pessoas perigosas. Alguns são, e se cometerem crimes, devem ser punidos e responder pelos crimes que cometem. Mas outros não são, e são vítimas, né? E nesse caso, ele foi vítima. E eu Sim. espero mesmo que o Gladson possa um dia revisitar o seu interior, a sua consciência e sentir culpa pelo que fez, porque vai ser a única maneira que ele vai ter para depois que ele sair do cárcere, ele ter uma vida digna. É ele pedir perdão pelo que ele fez. Eu Sim. só acredito na recuperação do criminoso quando ele introjeta a culpa. Enquanto ele não introjeta a culpa, eu não acredito na recuperação do Tá criminoso. certíssimo. Meu amor, te amo, obrigado. Um beijo grande. Saulo, Ronald te mandam beijos aqui Um também. beijo para E todos ali, que em meus breve a gente amores. esteja presencial aqui. Beijo, te ligo durante a semana. Beijo, obrigado. Tchau, tchau.